Começa agora mais uma edição do Fórum. A Lei de Incentivo ao Esporte prevê a possibilidade de pessoas jurídicas e físicas destinarem uma parcela do imposto de renda devido em benefício de projetos desportivos. Mas o que consiste a Lei de Incentivo ao Esporte? Quem poderá ser beneficiado com a lei? Para debater o assunto, temos a presença do diretor de programa da Secretaria Executiva, o senhor Ricardo Capelli, e do superintendente do Sistema da Federação das Associações de Atletas Profissionais, Associações de Garantia ao Atleta Profissional, FAAP-AGAP, senhor Márcio Tanus. Gostaria aqui de agradecê-lo pela presença, doutor Márcio, também doutor Ricardo, muito obrigado pela presença no nosso programa Fórum, para tratar desse assunto bastante interessante, que é justamente um incentivo ao esporte, à atuação do atleta, no que diz respeito à sua vida social. Claro, muitos vivem, inclusive, desse trabalho, podemos dizer assim, aí já não é mais um esporte, né? Já é trabalho, e gostaria de convidá-los para assistir uma matéria, uma reportagem feita pela nossa equipe, que trata justamente deste assunto. Vamos ver. A Lei de Incentivo ao Esporte foi sancionada há quase 5 anos. Durante esse período, aproximadamente 3.000 projetos foram apresentados ao governo federal. O objetivo é estimular os atletas de todo o país a competirem dentro e fora do Brasil. A ajuda do governo vale tanto para a pessoa física quanto jurídica. A Lei de Incentivo ao Esporte visa possibilitar a captação de dinheiro da iniciativa privada para ser aplicado em projetos previamente aprovados pelo Ministério dos Esportes e que visam, de alguma maneira, o desenvolvimento da atividade desportiva no Brasil. A pessoa jurídica pode destinar até 1% de seu imposto de renda para esses projetos e a pessoa física até 4% do imposto de renda por ela devido. Alguns critérios devem ser obedecidos e aprovados pela comissão técnica, como, por exemplo, os custos previstos com o projeto, o objetivo, quantos atletas serão beneficiados e qual o período de duração do incentivo. Se aprovado, a publicação sai no Diário Oficial da União. Uma conta bancária deve ser aberta especificamente para receber a verba por meio de patrocínio ou doação. E o governo deve receber a prestação de contas. Estes atletas aqui de Brasília fazem parte de um grupo de mais ou menos 2.000 karatecas. A Federação Candanga de Karatê inscreveu o projeto no Ministério do Esporte. Ele foi aprovado, mas não conseguiu nenhuma arrecadação. O Abdias Cordeiro, presidente da federação, diz que é necessário aproximadamente R$624 mil para incentivar o esporte. Abdias, qual que é a ideia de vocês com esse dinheiro? Esse dinheiro, na realidade, é um dinheiro dos atletas, é para os atletas. A nossa intenção é fazer com que esses atletas participem do circuito nacional e do circuito internacional, preparando assim esses atletas para que os mesmos possam chegar a um campeonato mundial e ter um resultado satisfatório, uns Jogos Pan-Americanos, que o esporte é um esporte pan-americano. Samuel e Camila suam o kimono para manter o sonho de se tornarem atletas reconhecidos no mundo inteiro, mas hoje só conseguem competir porque recebem ajuda da família. Parentes, amigos, todo mundo que dá um pouquinho de ajuda já colabora com a gente. Porque assim, só o dinheiro que a gente ganha do Bolsa Atleta, isso porque nem todos recebem, não é suficiente. Tem passagem, hospedagem, alimentação. A gente realmente tira dinheiro do próprio bolso, né? A família ajuda, né? Então fica realmente complicado, só por amor ao esporte. Por enquanto, retorno a gente não tem nenhum. Bem, deixa eu começar aqui com o doutor Ricardo acerca. Gostaria que o senhor explicasse melhor o funcionamento dessa. Quem pode, no caso, estar utilizando desse recurso do imposto de renda para esse incentivo à lei? Podem fazer doações ou patrocinar projetos esportivos todas as empresas tributadas com base no lucro real. Elas podem destinar até 1% do imposto de renda devido. E o que é importante, esse valor que as empresas depositam a título de patrocínio ou doação dos projetos esportivos, eles são abatidos integralmente do imposto de renda devido da empresa, sem qualquer contrapartida. Então, para a empresa, é uma decisão também muito simples. A empresa pode pegar uma parcela do imposto de renda,
apoiar um projeto esportivo e pode apoiar, a gente tem projetos esportivos aprovados hoje de toda a natureza, desde pequenos projetos de caráter mais social até grandes projetos de desenvolvimento de talentos, de grandes atletas. E a empresa vai pegar uma parcela do imposto de renda, apoiar um projeto esportivo e esse valor vai ser abatido integralmente do imposto de renda devido, sem qualquer contrapartida por parte da empresa. Então é um valor que a empresa vai pagar de qualquer jeito. Ela pode ou pagar um imposto ou pegar uma parcela desse imposto e apoiar um projeto esportivo. Então é um processo muito simples. Quando os projetos são aprovados, a gente abre uma conta no Banco do Brasil à escolha do proponente do projeto e publica no Diário Oficial da União a autorização de captação e a conta para que a empresa possa fazer o depósito. E em todo ano subsequente ao da doação, a gente encaminha até 31 de março uma lista à Receita Federal das empresas com os valores e a Receita faz lá o abatimento, enfim, o encontro de contas com o IR devido pela empresa. Então é um processo muito simples, funcionando muito bem e que através desse instrumento, até dezembro de 2010, já foram investidos no esporte nacional mais de 400 milhões de reais. Isso a gente está falando de recursos novos, quer dizer, a lei hoje ela já é uma nova e efetiva fonte de financiamento do esporte nacional. Até 2007, até 2006 a lei não existia, era de 2006. Ela passa a funcionar efetivamente em setembro de 2007 e de setembro de 2007 para cá o esporte nacional recebeu mais 400 milhões de reais de recursos novos que estão desenvolvendo projetos por todo o país. Quer dizer, a lei hoje está nacionalizada. Nós temos já, e o que é uma vitória também, porque de setembro de 2007 até hoje, a gente está falando de 3 anos fiscais inteiros, onde a lei foi aplicada, 2008, 2009, 2010, e um pedaço de 2007. Então, em 3 anos e meio, a gente hoje já tem projetos aprovados de todas as unidades da federação. A última a aprovar foi a Roraima, que a gente, agora em dezembro, conseguiu aprovar projetos relativos lá ao estado de Roraima. Então, é um instrumento nacionalizado que está ajudando efetivamente a desenvolver o esporte no Brasil e fazendo uma aproximação também com o setor privado, que vê no esporte uma possibilidade de associar a sua marca, a sua identidade aos atributos extremamente positivos do esporte. Né? Sem dúvida. Quer dizer, então, as empresas, sem aportar, quer dizer, se utilizando do imposto de renda, um valor que já seria pago, apoiam o esporte, abatem integralmente e ainda podem associar livremente. A lei permite também que as empresas veiculem marcas, identidades livremente. Então, podem se associar a atletas, a projetos, enfim. Então, acho que é uma lei que possibilitou um casamento interessante entre o esporte nacional e o setor Agora, sempre na área de projetos para o esporte, ainda no estado amador. Não necessariamente um clube de futebol já na série C, B, não, né? Não, a lei permite, ela é muito ampla. Ela permite que você apoie projetos de construção. Você pode construir quadras, ginásios, piscinas, é possível. É possível apoiar projetos de alto rendimento, de participação e de esporte educacional. Ela veda o financiamento de equipes profissionais, veda o financiamento de competições profissionais e o pagamento de salário de atletas profissionais. Então, a relação com o esporte profissional é o que a legislação veda. Entendendo que a caracterização de esporte profissional prevista na Lei Pelé, que é a lei que vigora, né, é o que caracteriza o contrato de trabalho firmado entre o atleta e o clube, prevendo ali a remuneração. Quer dizer, então, em existindo a caracterização do profissionalismo, que a gente sabe que hoje no Brasil, nesse critério é basicamente o futebol acima de 16 anos, esse tipo de projeto não pode ser financiado com a lei. Mas, por exemplo, abaixo de 16 anos, muitos clubes mantêm as categorias de base onde não existe ali o vínculo profissional. Então, para as categorias de base é possível
você captar recursos da lei de incentivo para financiar o esporte na base. Isso ainda que seja, ainda que seja um clube profissional. É porque os clubes não são profissionais pela legislação. Ah, tá. Diferente do modelo inglês, onde os clubes são empresas, os clubes no Brasil, a grande maioria, os clubes são clubes amadores, né? Quer dizer, onde tem uma parcela do futebol desses clubes que é profissional. Ah, sim. Quer dizer, mas a caracterização do ente do clube, o clube não é uma entidade com fins lucrativos, o clube é uma entidade sem fins lucrativos, são organizações sociais os clubes brasileiros. Então a legislação permite. Essa é uma diferença também nossa da lei de incentivo ao esporte para a lei de incentivo à cultura, para a lei Rouanet. A lei Rouanet permite que empresas privadas apresentem projetos para se beneficiar, requerendo benefício fiscal para o desenvolvimento de projetos. Na lei de incentivo ao esporte, só quem pode apresentar projetos são pessoas jurídicas de direito público ou privado, mas com fins não econômicos, sem fins lucrativos. Então, quem pode apresentar projetos? Prefeituras, ONGs, clubes sociais, governo do Estado, federações, confederações, quer dizer, empresas promotoras de eventos, empresas de marketing não podem apresentar projetos na lei de incentivo ao esporte, que eu acho que essa foi uma evolução importante também, porque, na verdade, força um encontro também daqueles que têm uma história, uma tradição longa de desenvolvimento do esporte com o setor privado, com as empresas, quer dizer, faz com que federações, clubes também se aproximem das empresas e, com isso, consigam construir projetos de desenvolvimento efetivo do esporte no país. Daqui um pouquinho, inclusive, nós vamos falar justamente da Lei Rouanet com a Lei 11.438, porque dentro dessa diferença de 1% e os 4%, chegou, inclusive, a ter no país uma discussão acerca de se muitos empresários poderiam optar mais pelo esporte, dado a visibilidade, do que propriamente dito pela cultura. Mas daqui um pouquinho o doutor Ricardo vai explicar isso para a gente, essa certa polêmica que surgiu num determinado período, que eu gostaria de ouvir agora do doutor Márcio a respeito. A lei, tal como posta, agrada? Veja bem, antes de mais nada, eu só queria, colaborando com o colega aqui, uma definição de que profissional, a partir da lei Zico de 93, profissional é o atleta, não é a modalidade, nem o clube, né? Que antigamente a modalidade que era profissional, o futebol era profissional, o golfe era profissional, o automobilismo profissional, e a lei corrigiu isso. Profissional é o atleta que tem um contrato formal de trabalho, né, para poder atuar naquela modalidade. Exatamente. Profissional atleta não é clube nem modalidade, né? Mas a lei realmente veio num bom tempo, e eu sou oriundo lá do próprio Ministério do Esporte, antes de ser Ministério do Esporte, desde a época da CED, MEC, passou pela presidência, Indesp, Fundesp, ministro extraordinário na época do nosso Pelé. E então a gente conhece alguma coisa a respeito disso. Realmente a gente tem percebido que está se captando o recurso, apesar de que a nossa cultura, a cultura do empresariado brasileiro, ainda é meio medrosa, né, no sentido de, mesmo sabendo que ele pode descontar totalmente o valor que ele deveria pagar o imposto de renda, mesmo assim ele não tem essa cultura de investimento nessa área. Mas, de qualquer maneira, pelos números que ele falou, acho que a coisa está fluindo bem. O que nos preocupa realmente é que, e aí está mais dentro da nossa finalidade, da nossa entidade, da nossa federação, é o pós tudo isso, né? Porque nós vamos aplicar no esporte, vamos preparar atletas, vamos identificar os de competição, depois eles vão se profissionalizar e na sequência é onde a gente atua na preparação para quando deixar a carreira do futebol ou de qualquer outra modalidade, né? Que ele de repente não se preparou alternativamente. Sim. Ele viveu o mundo do esporte, que é de curta duração,
né? E depois se vê, vou usar uma palavra forte, mas é a realidade, marginalizado. As exceções são os grandes craques, o pessoal de ponta. E ainda assim... E ainda assim, né, porque também não teve a preparação para poder continuar mantendo o patrimônio que adquiriu ao tempo, né? Ele acha que, bom, encerrou a carreira, eu não recebo mais, mas eu tenho que manter meu padrão de vida, e continua gastando e vai dilapidando o patrimônio. E essa é a grande preocupação. Nisso aí eu acho que está faltando o governo se interessar mais. Uhum. Isso está afeto a uma entidade privada, né? A lei do incentivo, excelente, ótimo. Vimos o time mania para pagar dívida de clube, né? Mas o atleta profissional, principalmente o atleta profissional, quando para, ele é marginalizado. Ele não tem o que fazer, não sabe o que fazer. E nosso sistema de assistência, nós temos N casos aí, inclusive de atletas de ponta, que a gente não divulga por respeito à imagem do atleta, que estão precisando de cesta básica, precisando de médica, precisando de fazer uma cirurgia, precisando se aposentar, mesmo por idade. Aí você vai ver, ele contribuiu só enquanto jogou bola, entendeu? 3, 4, 5 anos, e não vai aposentar nunca, porque não vai completar esse tempo. Não tem um tratamento diferenciado. Então, eu acho que, aliado a esse projeto do governo, que é excelente, o governo também deveria se preocupar com o pós-carreira, que realmente é muito preocupante. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. No finalzinho do bloco anterior, o Tomácio comentava que justamente essa dificuldade que o atleta que tem hoje no pós-carreira, há inúmeros problemas, mas um deles seria a aposentadoria de um atleta hoje. Ela é diferenciada do cidadão comum que trabalha em uma outra área, não? E isso aí é que estaria a dificuldade. Porque sabemos, claro, um atleta normalmente, para ser um atleta é de alto rendimento, e esse alto rendimento tem um determinado trecho de sua vida que, após aquilo ali, o físico realmente não comporta mais. Ou seja, está aí a necessidade de uma... Com certeza. Ele está na vala comum da aposentadoria. 35 anos de contribuição ou, por idade, 65 anos, mais 15 de contribuição. Ele aposenta proporcional. É a aposentadoria do INSS. Não faz distinção se é atleta ou não. Anteriormente, nos idos de 80 e poucos, até 93, se não me engano, tinha uma lei que contava dobrado o tempo do atleta. Mas isso já foi extinto, essa lei há muito tempo. E hoje ele está nessa vala comum. E essa é a grande dificuldade, né? Porque ele, como atleta, nunca vai aposentar por tempo de contribuição. E mesmo com 30, 32 anos, né, vamos por 35 anos de atividade, até os 35 anos, que ele contribui 12 anos, 13 anos, mas tem que esperar completar os 65 para poder completar os 15 de pensão. Essa é a dificuldade que o atleta enfrenta. Porque fica muito a visibilidade em cima de grandes atletas, em especial no futebol, onde muitos vão para fora e ganham fortuna, mas, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação. Talvez um atleta um judoca, né? Um atleta que talvez tenha como esporte o remo, ou seja, alta performance, exige dele um determinado período da vida e não tem um grande rendimento. Eu não acredito, pelo menos eu acho, aí o senhor pode me corrigir, se um atleta, hoje um campeão de judô ganha uma fortuna. Não. Uma coisa interessante é que a gente tem, no âmbito da lei de incentivo ao esporte hoje, muitos projetos sendo desenvolvidos por institutos, fundações ligadas a ex-atletas. E ex-atletas de todas as modalidades. Não são só os grandes ex-atletas. Você citou o judô. A gente tem ex-atletas como Aurélio Miguel, que tem uma instituição onde ele apresenta projetos lá, aprovou projetos e
está fazendo um trabalho de captação para desenvolver, até judocas que ainda estão em atividade, que têm também seus institutos e estão já projetando um trabalho futuro, como o Flávio Canto, no Rio de Janeiro, que tem o Instituto Reação, que é um instituto que forma outros judocas e está no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, se beneficiando também da lei para captar e desenvolver novos talentos. Quer dizer, e com isso também já projetando um trabalho para o pós-ápice da carreira. Quer dizer, então a gente tem inúmeros casos de ex-atletas em todas as modalidades que estão aproveitando a experiência que tiveram como grandes atletas para servir de exemplo e auxiliar no desenvolvimento de novos talentos. Então, montando institutos, fundações, enfim. Então, esse é um caso bastante interessante que a gente tem visto acontecer muito também. Ex-atletas dando continuidade através de projetos de formação de novos talentos ou até mesmo projetos de formação educacional. Tem um outro caso também, o nosso campeão mundial, Jorginho, que tem uma fundação também, que é uma fundação voltada para o esporte educacional, não tem a perspectiva de formar novos talentos, mas ele pegou lá no bairro, na região onde ele morava, que é uma região carente, montou uma fundação e ali tem todo um trabalho educacional espetacular. Então, essa é uma coisa que a gente percebe que vem crescendo também. Agora, dentro daquilo que você falou, né, de repente no judô, mesmo no futebol, né, que é a vitrine, vamos dizer, do esporte brasileiro, né, nós temos situações, eu vou te dar um exemplo. Nós aqui que moramos em Brasília, eu vou citar o exemplo de Brasília, mas ele vale para qualquer outro estado. Nós temos aqui 2 clubes, o Gama e o Brasiliense, que mantêm um plantel de atletas profissionais contratados, porque disputa outras competições da CBF, Série B, C, D agora e tal, Copa Brasil. O restante dos clubes, os outros que existem aqui de primeira e de segunda divisão aqui do Distrito Federal, eles contratam os atletas por 3, 4 meses, como está acontecendo agora, que é quanto dura o campeonato regional. Acontece no Piauí, em São Paulo, na segunda, terceira, quarta, quinta divisão que tem também, no Rio, em qualquer estado. Contrata-se o atleta por 3, 4 meses, enquanto dura o campeonato. O restante do ano, ele não tem contrato, não tem emprego. Chega o ano seguinte, ele volta, recomeça todo aquele processo, um contrato de 3 meses, 4 meses, porque o mínimo do contrato é 3 meses, e passa 1, 2, 5, 10, 15 anos com o sonho de que um dia vai fazer um gol que vai levar ele para um time grande. E esse gol não sai e ele depois termina o tempo dele de atleta, se é que se pode chamar como atleta, e sem ter feito outra coisa na vida. E aí bate o desespero. Por que muita coisa ligada a vícios de bebida, de drogas, etc., está relacionada a ex-atletas? Exatamente por isso, porque ele geralmente hoje tem melhorado isso, mas vem de uma camada menos favorecida da sociedade. Sim. Não tem uma formação de família, não tem uma formação cultural, não tem muito menos educacional, que ele só quer viver aquele momento. Ele só abre um jornal para saber a página de esporte e citar o nome dele, se ele fez alguma coisa. Essa é a realidade. Eu acho que isso é que o governo tem que atacar. O governo agora anunciou uma previdência, né? Se depender de contribuição alguma, e geralmente previdência privada, o participante também participa, né? Se depender de participação do atleta, esse cara que trabalha 3, 4 meses e fica 8 desempregado, não sei como é que ele vai contribuir, entendeu? Então, é realmente essa a realidade. Uhum. Bom, voltando aqui, tal como prometido no bloco anterior, eu gostaria de saber do Dr. Ricardo justamente com relação àquele 1% do faturamento da empresa, aquilo que seria devido ao imposto de renda, e também os 4% já da Lei Rouanet, que é a lei de incentivo, no caso, à cultura. E aí muitos, quando da discussão, diziam, olha, as pessoas vão optar a fazer o investimento num clube, numa associação, enfim, no esporte, porque vai ter uma visibilidade maior do que na
cultura. E, pelo visto, essa discussão finada, né? Essa discussão foi superada, acho que foi fruto de uma negociação muito positiva que aconteceu, inclusive, entre, na época, o ministro Orlando Silva do Esporte e, à época, o ministro Gilberto Gil da Cultura, que conseguiram construir um consenso de forma que o benefício hoje ele não é concorrente. A empresa ela pode aportar 4% num projeto cultural, mais 1% num projeto esportivo. Quer dizer, os benefícios eles não competem entre si. Quer dizer, a Receita abre mão do percentual e a empresa pode aportar 4% na cultura e mais 1% no esporte. A mesma empresa que utiliza a Lei Rouanet pode também utilizar a Lei do Esporte sem problema algum. Então, essa foi uma vitória, porque existia uma insegurança de que os recursos poderiam migrar todos para o esporte se os benefícios fossem concorrentes, mas da forma como foi construída a lei, a legislação, os benefícios hoje eles se somam. Agora, tudo bem que é uma parcela minoritária, mas e no caso das pessoas físicas? No caso de pessoa física, as pessoas físicas podem aportar até 6% do imposto de renda devido. Nesse caso, o benefício é concorrente e a pessoa física escolhe para quem destinar os 6%. Se para a cultura, se para o esporte, se uma parcela para a cultura, se uma parcela para o esporte. Isso que eu ia perguntar, pode ser uma parcela. Pode ser uma parcela. No caso de pessoa física... Por exemplo, 2% para esporte e 4% ou... a pessoa física ela pode abrir mão de até 6% e ela pode destinar livremente... Não precisa ser parcelas iguais. Não precisam ser parcelas iguais. No caso da pessoa jurídica, que já está delimitado, a empresa não pode aportar mais de 4% na cultura e também não pode aportar mais de 1% no esporte e pode aportar 4 mais 1, pode aportar 5 sem problema algum. O grosso das doações vem das pessoas jurídicas, né, das empresas. Podem fazer as doações, os patrocínios, as empresas tributadas com base no lucro real, que são médias e grandes empresas, enfim, uma categoria de tributação específica, e as empresas enquadradas nessa categoria podem destinar até 1% do IR devido. Qual foi o valor que o senhor citou na arrecadação? O senhor tem um valor já? A gente, por ano, o valor ele vem evoluindo. Ele, no primeiro ano, em 2007, foram destinados algo em torno de 50 milhões. Ou seja, empresas doaram 50 milhões. Em 2008, algo em torno de 80 milhões. Em 2009, 106 milhões. Em 2010, fechou agora em dezembro de 2010, a gente está acabando de computar, mas os valores já superaram 155 milhões. De forma que na soma, a gente já tem aí algo em torno de 400 milhões de reais na soma desses 4 anos, já investidos no esporte nacional. A gente tem uma autorização por ano que gira em torno de 400 milhões da Receita Federal, que a gente pode conceder o benefício fiscal e captar efetivamente. Então, a gente tem 400 milhões autorizados. No ano passado, 2010, a gente está fechando os números, mas vai ficar algo em torno de 160 milhões. Isso demonstra que ainda tem uma faixa grande para crescer, de forma que a gente tem autorizado 400 e está usando, ano passado foi o ano que mais usou, algo em torno de 160. Então, ainda existe um espaço grande de crescimento, de sensibilização, para que mais empresas participem desse esforço. Ano após ano tem crescido o número de empresas que estão aportando. Esse é um trabalho também cotidiano nosso, de visita às empresas, de esclarecimento, e é normal, natural, porque a lei é muito nova, né? Então, esse é um trabalho cotidiano e que vem dando frutos. As empresas vêm participando. É interessante até, a gente tem visto casos de empresas que, em geral, como a Lei Rouanet é mais antiga, as empresas dentro do departamento de patrocínio, elas já tinham um gerente ou alguém já voltado para o patrocínio cultural. E a gente tem visto agora um movimento dessas empresas criando, inclusive abrindo um mercado para profissionais de educação física, enfim. As empresas elas estão contratando profissionais voltados para a questão da gerência e da destinação desses recursos que são voltados para o patrocínio esportivo. Então, o esporte hoje está entrando dentro da política de comunicação das grandes empresas. Ele está começando a ocupar um espaço
o que para o esporte é sensacional. A gente vive um momento muito favorável. O Brasil vai sediar os principais eventos esportivos do mundo, né, Copa do Mundo. Você não consegue falar em esporte no mundo até 2016 sem falar do Brasil. É impossível falar de esporte no mundo inteiro sem falar do Brasil até 2016. E todas as empresas estão vendo isso também, quer dizer, como se associarem a esse movimento que vai mexer com a sociedade brasileira. O esporte está pautando investimentos em infraestrutura, em mobilidade urbana, na infraestrutura aeroportuária, enfim, o esporte está pautando uma série de mobilizações, de investimentos no país daqui até 2016, e as empresas, vendo que a sociedade está se envolvendo, vai ser mobilizada, estão querendo também participar dessa mobilização, investindo no esporte. Então, eu vejo que a lei de incentivo ela veio num momento muito especial, porque ela vai permitir um investimento privado, um investimento das empresas, num momento extraordinário para o esporte nacional. A gente tem uma possibilidade de desenvolver o esporte nos próximos anos, acho como nunca tivemos. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Nesse caso, a empresa pode escolher o projeto? O projeto, primeiramente, tem que ser aprovado pelo Ministério do Esporte. Na verdade, a aprovação, existe uma comissão, que são 6 pessoas, 3 indicadas pelo Ministério do Esporte, 3 indicadas pelo Conselho Nacional do Esporte, que é um órgão mais amplo. Então, uma comissão de 6 pessoas, ela recebe os projetos, as entidades, os clubes, as federações, as prefeituras apresentam os projetos, a gente avalia os projetos, vê se eles estão enquadrados tecnicamente nos critérios previstos na legislação, e estando a gente aprova os projetos e publica no Diário Oficial. A gente aprova inúmeros projetos e esses proponentes que tiveram projetos aprovados procuram as empresas também, algumas nos procuram. A gente, às vezes, tem uma empresa que tem uma atuação no sul do país, ela procura a gente e pede, me envie, por favor, a lista de todos os projetos aprovados do sul do país. A gente envia e ela seleciona, ela faz contato. A decisão de onde aportar, em que projeto aportar, é das empresas. O que a comissão faz é avaliar se os projetos estão enquadrados no que a legislação prevê. Ou não. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre a lei de incentivo ao esporte. Você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil. Basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre esporte. Gostaria de ouvir do Dr. Márcio um posicionamento a respeito dessa última explicação, Dr. Ricardo, acerca dessa possibilidade dentro da lei de incentivo ao esporte, que é a escolha por parte da empresa daquela destinação para aquele grupo, para aquela ao qual a empresa quer incentivar, assim como também o próprio projeto buscar a empresa para ter o apoio. Não seria uma forma um pouco, e aí deixaria de lado outros projetos, e perderia um pouquinho a sua síntese funcional, que é o incentivo ao esporte, ser dessa forma? Não seria mais interessante, talvez, que o próprio Ministério distribuísse essa verba aleatoriamente dentro do projeto, e não, por exemplo, empresas falando, não, eu quero patrocinar tal grupo? Veja bem, eu acho que se ficar a critério do Ministério pegar o incentivo e distribuir, as empresas vão perder o interesse, porque parte no lado da empresa para o interesse comercial dela também. Lógico que ela vai preferir apoiar um projeto que lhe dê uma visibilidade maior na mídia, etc. Seja mais próximo no Estado. Aí, de repente, vamos dar um exemplo aí, uma empresa de grande porte aí, na área do esporte, por exemplo, uma fábrica de tênis, dessas famosas. Lógico que ela vai procurar um projeto, né, que vai dar essa visibilidade para ela, onde ela vende mais, qual o esporte que vai ser aplicado lá dentro do projeto que foi aprovado, né, qual vai ser o desenvolvimento.
do que de repente ela aporta o recurso lá e vai lá para o judô que não consome o tênis dela, entendeu? Mas, eu acho eu queria aproveitar para fazer, inclusive, justiça, já que a gente está aqui na TV com as empresas, porque existe um interesse comercial que às vezes mobiliza algumas empresas. Mas o que a gente tem visto é que tem muitas empresas que têm investido no esporte sem que o norte comercial seja a preocupação central delas. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, mas de uma empresa que optou por lançar edital público de seleção de projetos. Esse edital voltado apenas para projetos de esporte educacional e de esporte de participação. Então, ela não está preocupada, ela não quer apoiar grandes atletas, grandes projetos de visibilidade, que é projetos sociais, socioesportivos, e que ela apoiou vários projetos. Um deles, um projeto que eu considero excepcional, ela pegou meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas em regime de internação nas unidades do DEGASE do Rio de Janeiro. Então, é um público muito sensível. Quer dizer, meninas que entraram em conflito com a lei e pelo ECA estão cumprindo medidas socioeducativas em regime de internação, e essa empresa apoiou um projeto de futebol feminino com essas meninas, entre essas meninas, nessas unidades. Esse projeto foi extraordinário, mexeu com a autoestima dessas meninas. Sem dúvida. Foi um projeto educacional fantástico. E se você for pensar apenas pela lógica comercial, você imagina que empresa, pensando numa lógica comercial, iria se associar a um público tão sensível e muitas vezes marginalizado, vítima de preconceito na sociedade, mas a empresa foi lá, apoiou o projeto esportivo, enfim. Então, eu estou dizendo isso porque existem empresas, obviamente, que buscam um posicionamento comercial, mas tem muitas empresas também que têm tido uma preocupação que não poderíamos de afirmar uma linha errada, de responsabilidade social. Eu acho que a questão da responsabilidade social está presente também, e muitas empresas optaram por pegar esse recurso e destinar para as áreas de responsabilidade social, sem ter uma preocupação. Óbvio que também a gente tem casos da empresa de tênis que quer apoiar as corridas de rua para se associar. Não poderíamos dizer, também está errado, né? Não, claro. É porque a minha preocupação, quando eu pedi justamente a opinião do Márcio nesse sentido, é porque, por exemplo, vamos colocar aquela empresa que o senhor citou lá no Rio Grande do Sul, e que talvez invista, claro, e aí tem lá suas alegações positivas para isso e nada em confronto com a lei, para apoiar um projeto local ou no Estado. Mas talvez boa parte de projetos, talvez oriundos do Nordeste, que a gente sabe que tem uma deficiência nesse sentido, poderia ficar de fora porque não tem empresas aptas a patrocinar. Então nós teríamos aí de certa forma, e aí quando eu pedi a opinião do senhor, justamente, nós não teríamos aí um pouquinho uma exclusão esportiva? Não, eu acho que não. Até mesmo, contrariando um pouco o que ele disse, é o seguinte, a partir do momento que alguém, principalmente a mídia, divulgue que uma empresa X apoiou esse projeto lá, já atendeu o que ele queria. Ele já foi para a mídia do jeito que ele queria, mesmo sendo pequeno, né? Mesmo apoiando um projeto puramente social, mas que a repercussão que isso teve, e que com certeza a mídia deve ter divulgado que aquelas meninas em estado de segurança lá, de coisa, internação, estão sendo beneficiadas porque a empresa, através do projeto de incentivo, atingiu o objetivo dela em termos de divulgação da imagem, né? Lógico que nós temos muitas empresas, principalmente as empresas vinculadas ao governo, as estatais, etc., que elas fazem aquilo, e veja bem, que as estatais sempre procuram os esportes que dão imagem. Quem é que patrocina o vôlei brasileiro, quem é que patrocina o basquete, e etc. Né? São grandes empresas estatais, né? Que eu não sei se via lei do incentivo também, se elas estão dentro da lei do incentivo, realmente eu não sei. Algumas têm usado a lei de incentivo. Agora, eu também discordo um pouco, porque tem muitas modalidades
que as estatais têm apoiado a partir de uma política de Estado de desenvolvimento do esporte. Se a gente for imaginar o patrocínio que a Petrobras teve historicamente ao handball, será que aquilo ali, do ponto de vista de uma estratégia de marketing, de mercado apenas, dá retorno que justifique aquele investimento? O Banco do Brasil agora está investindo no ciclismo. O ciclismo do Brasil tem visibilidade, quer dizer, boa parte das estatais, o patrocínio das estatais, eu sempre digo que a lei de incentivo ao esporte, ela passou a ser uma quarta fonte federal de financiamento do esporte. A primeira é o Orçamento Geral da União, através do Ministério do Esporte. A segunda, a Lei Agnello Piva, que destina 2% das loterias para o Comitê Olímpico, para o Comitê Paralímpico. A terceira, as estatais, porque boa parte do patrocínio das estatais, das modalidades, não se sustenta sob uma visão estrita de mercado ou de retorno de imagem para as empresas. É uma política ali de financiamento de Estado. E a quarta agora, a Lei de Incentivo ao Esporte. Quer dizer, então, eu acho que a Lei de Incentivo veio a ser a quarta fonte federal de financiamento. Está faltando agora de proteção, né? Proteção, essa aí é que eu quero saber o que vai acontecer com o ex-atleta. Mas tem algum projeto nesse sentido? Só voltando aqui o único que eu conheço foi lançado recentemente agora, fala-se da previdência privada, né, para os atletas, ex-atletas, etc. Eu não conheço ainda o teor, não sei nem se foi efetivado como projeto, se é uma notícia apenas. Talvez você possa me falar alguma coisa, se já tem efetivamente um projeto de lei já tramitando. Foi dada a ideia na entrega dos prêmios do futebol, né, no final do ano, aquele evento que a CBF faz. Então, o que eu sei é isso, né, de uma previdência... Eu tenho opinião, que eu acho que a previdência, a gente vai ter que debater isso, é fundamental. Mas eu acho que o desafio é anterior. Eu acho que o desafio, e esse está no norte do Ministério do Esporte, é discutir como é a matriz de desenvolvimento do esporte no Brasil, de forma que a gente acabe com qualquer contradição que exista entre a formação educacional, profissional do atleta e o seu desenvolvimento enquanto atleta. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, se a gente cola a matriz de desenvolvimento do esporte no Brasil, a escola e a universidade, esse atleta, quando passar o ápice da carreira esportiva dele, ele vai ter uma formação, uma bagagem acumulada educacional, de formação, que ele vai conseguir dar sequência à vida dele no ramo que ele decidir. O problema é que, muitas vezes, o desenvolvimento esportivo daquele atleta, para jogar bola no campeonato X, ele tem que abandonar a escola, ele abandona a universidade, e isso aí vai ter consequência lá na frente. Eu acho que a previdência, e discutir isso agora, é fundamental, porque é um problema concreto que a gente precisa enfrentar. Eu concordo que o Estado brasileiro, esse é um problema, a gente tem campeões mundiais aí que a gente... Então, isso a gente precisa enfrentar, mas eu acho que o problema estratégico é anterior. É como fortalecer a formação desses atletas. Por que a gente tem hoje... a gente percebe que alguns esportes, como tem atletas oriundos de classes sociais mais favorecidas, a gente percebe que esses atletas, depois do ápice da carreira, eles montam uma fundação, montam um instituto e conseguem seguir, porque eles tiveram uma retaguarda, uma formação. Agora, os atletas que não tiveram isso, tem muitas modalidades que a grande maioria dos atletas é oriunda de classes sociais menos favorecidas. Esse atleta, muitas vezes, porque consegue uma possibilidade de treinar num clube em outro estado, quer dizer, a carreira esportiva começa a criar contradição com a formação cultural, educacional dele. Isso aí depois tem consequência. Então, acho que o desafio central e mais estratégico é a gente conseguir aproximar ainda mais a formação esportiva da formação educacional. Eu vejo também uma possibilidade de uma mudança, senhor Márcio, do ponto de vista, talvez, de épocas. E aí eu acredito que o senhor tenha plena capacidade de concordar ou discordar de mim, e vou aceitar o que o senhor disser pelo seguinte: nós tínhamos num determinado período onde os atletas faziam por esporte, e mais que isso, faziam por prazer.
Garrincha jogava, até onde a gente sabe, não era por dinheiro, né? Hoje não. Muitos atletas hoje já pensam numa vida melhor, num dinheiro melhor. Não estou aqui querendo dizer talvez num futuro melhor, mas já pensam num contrato melhor. E Garrincha, sabemos disso, talvez aqui seria o maior exemplo disso, mas não teríamos aí uma visão cultural de épocas? Não, com certeza, mas nós estamos vivendo num mundo que está evoluindo a cada dia. E a evolução não é só na área da informática, que às vezes num dia você faz uma coisa, no outro dia já está totalmente defasado. Também no esporte, de um modo geral, eu te dou um exemplo. O nosso presidente da federação, Wilson Piazza, tricampeão de 70, ele é o presidente da federação, a premiação pelo título de tricampeão deles foi $10 mil. Hoje, qualquer clube de ponta paga isso por um jogo. Eles, por um título, conquistar definitivamente a taça Jules Rimet. Então, por isso que na época esse pessoal jogava por amor à camisa mesmo. Realmente era. Agora, a coisa foi se profissionalizando e hoje o mundo do esporte gira muito recurso, mas muito mesmo. E outra coisa, isso aí é arte. É dom. Também vejo assim. Né? É arte. Não tem preço. Você vê aí pagar milhões e milhões por um quadro que nós leigos, eu pelo menos sou leigo, eu olho para o quadro e falo, mas o que tem isso aí para valer $10 milhões? É arte. O Ronaldo é arte, o Zico é arte, o Pelé é arte, etc. Entendeu? É nato e ele tem que aproveitar aquele momento, ele tem que ganhar o que ele puder, né? Agora, eu acho que, estou de acordo, que a gente deve primeiro preparar, incentivar aqui a base, etc., formar um atleta, mas nós precisamos pensar isso concomitantemente, porque a cada momento, a cada ano, entra 10 mil e sai 10 mil atletas. Né? Tem 10 mil esse ano que estão completando 35 anos e está saindo, e está vindo mais 10 mil aqui. Então, tem que ser pensado concomitantemente. Nós não podemos permitir que essa coisa se perpetue, que continue dessa forma. Nós estamos, a gente que convive, lógico que a gente tem uma sensibilidade totalmente diferenciada, né? Mas os exemplos que a gente pode citar, nós temos atletas aí, campeões mundiais, que hoje a gente mantém um plano de saúde para ele, que é mais barato para a gente, porque ele está lá internado diretamente, envolvido com droga, com bebida, etc., etc., e foi campeão mundial. E aí? O que fazer com isso? Nós temos que atacar isso agora, é agora. Não podemos deixar para depois. É a imagem do nosso país lá fora. O futebol brasileiro, o esporte brasileiro, o vôlei brasileiro, que está aí agora, é campeão de tudo que participa. E vamos ver lá, pega no próprio vôlei, que é outra elite, né, de participação de atletas, mas pega lá os que iniciaram isso, onde é que eles estão? Será que estão bem? Eles que levaram o nome do país, o mundo não conhece o Papa e conhece o Pelé, até hoje, e sabe que o Pelé é brasileiro. E muitos desses que o senhor acaba de citar, sem mencionar nomes, refletiram justamente no melhor posicionamento de determinadas modalidades esportivas. Né? Sem dúvida, tem muito garoto hoje entrando em campo pensando no Pelé, ainda veja bem as imagens do veja bem, recentemente o próprio presidente, o ex-presidente Lula anunciou uma aposentadoria para os campeões de 58, 62 e 70. O nosso presidente, o Piazza, ele falou, olha, eu não acho que é por aí. E como é que ficou lá o Lars Grael, o Torben Grael, que também é pentacampeão de vela, de coisa. E ele, na hora que parar, ele também não representou o país aí lá fora. E aquele do atletismo, e aquele do basquete, aquele do vôlei, aquele que também representaram, e o João do Pulo, e etc. Por que só o do futebol? E veja que nós só estamos mexendo hoje com o futebol, que é outra coisa que acho que a legislação devia
melhorar nesse sentido. Porque a Lei Pelé, por exemplo, define o que é atleta de futebol, como eu tinha que falar, atleta profissional. É aquele que assina um contrato formal de trabalho, o mínimo de 3 meses, máximo de 5 anos, registrado na entidade nacional de administração. A única entidade que registra para dar essa condição legal é a CBF. A Confederação de Vôlei não registra, de basquete, nenhuma outra registra. Então nós não podemos, pela Lei Pelé, atender esse pessoal do basquete, do vôlei, porque eles não são atletas profissionais conforme definição de lei. Não estão fora. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença em nosso programa Fórum, pelos esclarecimentos aqui trazidos e também você pode participar do programa Fórum enviando a sua sugestão de tema, ser debatido aqui com a gente. Para isso, como eu disse, fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.